Como superar términos. Términos, assuntos complicados. A gente supera as coisas, pelo menos eu acredito isso, pelo menos comigo funciona assim, sabendo a resposta das coisas. Quando você tem muitas perguntas, te ocupa muito espaço mental, te ocupa muito espaço na cabeça e, teoricamente, aí você não consegue estar lidando com as coisas porque você está lá só pensando, ruminando, tá lá gastando tempo, gastando pensamento. Às vezes você tá completamente desassociado. Eu, por exemplo, sou assim. Quando eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu fico completamente no mundo da lua, fico desassociado, fico em qualquer lugar, com o corpo presente, mas a minha cabeça tá lá. Nos pensamentos, tá lá, ruminando, tá lá, refletindo sobre as coisas que eu tô pensando. Então, fica muito difícil você superar qualquer coisa quando você tá sem resposta. Meio que toda pergunta tem uma necessidade de resposta. Então, quando você tem uma questão e você não consegue a resposta dessa questão, dependendo, obviamente, da importância que essa questão tem pra você, porque se for uma coisa de tipo, sei lá, tô no ensino médio e tem uma questão sobre mitocôndria, você não vai passar, talvez, né, depende. Você não vai passar um tempo obcecado naquela questão sobre mitocôndria, porque, tipo assim, já tá funcionando, o corpo humano já tá funcionando. Então, quando já tá funcionando e você tem uma pergunta, mas você não tem as respostas, mas você sabe que já tá funcionando assim, a gente fica ok. Porque, tipo assim, eu tenho muitas questões sobre o universo, mas o universo tá teoricamente funcionando. Então, teoricamente, essas questões, não é teoricamente, essas questões, elas não me tiram o sono, essas questões, elas não me fazem não superar essas questões. Tá funcionando, não tenho resposta, tá tudo bem. A partir do momento que não tá funcionando, tenho perguntas e não tenho respostas, aí vira essa espécie de obsessão, que é a obsessão que faz com que a gente não supere as coisas. Então eu terminei um relacionamento de 8 anos, 9 meses e 6 dias, e eu praticamente, instantaneamente, já terminei superado. Eu tive agora um outro processo de luto, mas eu terminei muito bem. Eu terminei com a sensação de que era exatamente isso que eu tinha que fazer da minha vida nesse momento, e eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor, nem nada sobre isso, só tipo assim, acabou, foi o que tinha que ser, e agora não é mais, agora eu tenho que ser outra coisa e ele tem que ser outra coisa. E por que foi tão simples, teoricamente simples? Nada é simples, eu passei por todo um processo. Então, quando você decide terminar, quando você decide acabar uma relação de qualquer tipo que seja, você antes teve esse pensamento, você antes teve a fantasia de eu vou acabar com isso, o que vai acontecer se eu acabar com isso? Tipo assim, se eu terminar aqui, como vai ser essa questão da minha vida que tá ligada a essa pessoa? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então você começa a ter diversas questões. Surgem, sei lá, 200, 300 perguntas. Literalmente, é um número, assim, absurdo de tanta coisa que você tem pra pensar quando você decide que... Quando pelo menos, não quando você decide, mas quando passa pela sua cabeça que você vai, talvez, passar por um processo de ruptura onde você vai quebrar uma zona de conforto e ir para uma zona nova, né? Para entrar numa zona de esforço, para entrar numa nova fase da sua vida. Então, você começa a fazer essas perguntas. Tipo assim, eu, por exemplo, o que vai ser dos cachorros? A gente tinha 3 cachorros. O que vai ser deles? A gente vai dividir a guarda? A gente vai dividir os cachorros e não vai dividir a guarda? Depende. Para dividir os cachorros e não dividir a guarda, eu não vou estar falando com ele. Mas se eu estiver falando com ele, eu divido a guarda. Tá tudo bem. Se eu terminar e ele não falar mais comigo, então a gente vai ter que dividir os cachorros. Se a gente terminar e ficar tudo bem e não criar uma treta, não criar uma situação, então a gente divide os cachorros. Eu estava ok com as duas possibilidades. Então entra também questões como essa. Então, tipo assim, até que ponto eu cedo? Até que ponto eu aceito? Até que ponto eu dou? Até que ponto eu verbalizo? Até que ponto eu não verbalizo? Então você começa também a se entender melhor, né? Tipo, você começa a ter esse processo de entendimento, que é o processo de, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso? O que eu faço agora? Aí vamos entrando em outras questões, por exemplo, o carro. Obviamente a gente vai vender o carro, não tem como manter o carro e nem dividir o carro, então o carro vende. Ok, e as coisas da casa? Eu entrei muito naquela coisa da Beyoncé, do Irreplaceable. Everything you own, put the back to the left. Então, tipo assim, o que é seu, o que é meu. A gente tinha alguns valores mais parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes, sobre as questões da casa em si, da forma que a gente quer
decorar a casa, então tinha móveis que eram estritamente, especificamente meus. Então são os móveis do meu escritório. E são móveis que eu tinha um sonho muito grande de ter esses móveis, eu planejei comprar esses móveis, eu olhava no site, eu paquerava, esperei uma Black Friday e comprei. Então, tipo assim, não faz o menor sentido a gente repartir esses móveis, principalmente não só da questão de financeira, de tipo, eu paguei sozinho, mas também não entra nessa questão. Tem coisa que eu paguei e ficou com ele, tem coisa que ele pagou e ficou comigo, então também não entrava nessa questão. Mas a divisão também é um pensamento que passa. E eu dei toda essa volta para falar de divisão. Quando você termina uma relação, existe o processo de divisão, não só física, mas também o sentimental, pelo que eu entendo. Então, quais sentimentos eu estava sendo projetado, e por conta de estar sendo projetado, eu estava muito numa vibe de, ele espera que eu faça isso, então eu tenho que fazer isso. Eu quero fazer isso? Não, eu tô cedendo. Toda uma relação tem um equilíbrio, então você cede e você também recebe o que a outra pessoa está cedendo. Então, nem sempre a gente está 100% alinhado e provavelmente a gente nunca vai estar 100% alinhado com uma pessoa onde todo mundo está dando o que quer dar e recebendo o que quer receber e completo equilíbrio. Então, geralmente, a gente vai ceder em diversas formas. Então, houve também essa divisão de, tipo assim, tem coisa que eu estou fazendo aqui no automático que era uma questão da relação e que era uma necessidade que ele tinha em relação à relação comigo. Isso faz sentido pra mim? Não faz. Então eu vou parar de fazer isso. Mas parar de fazer isso também leva um tempo, porque você tá lá no caminho automático. Principalmente pra mim, no caso, que foi uma relação de praticamente 9 anos. Então, houveram muitas coisas que, por exemplo, hoje, literalmente hoje, 70 e poucos dias depois, eu tô recuperando a minha autonomia de fazer exatamente o que eu queria estar fazendo e tirar um pouco esse pensamento, né, dar uma descolada de tipo, eu tô fazendo o que ele esperava que eu fizesse. Entende? Assim, tô dando voltas, mas é só para explicar os diversos processos que tem em relação a superar um término. Então você tem que entender todas as perguntas. É literalmente assim, entenda as perguntas. Quais perguntas você tem que fazer? Essa é a sua questão. Eu não tenho como saber quais são as perguntas que você vai ter que fazer, mas você vai ter diversas questões e você tem que buscar respostas. E a partir do momento que você tem respostas para essa pergunta, você consegue superar qualquer coisa. Então você supera quando você tem respostas. Agora entrando na parte mais sentimental. Por que terminou? Por que você acabou com aquela relação? Por que você... Deixa a moto passar que eu não sei se vai atrapalhar. A pombinha bonitinha ali. Só faltava lá dar uma cagada aqui, né? Ô querida, vai pra outro lugar, vai. É o lugar dela ir no banheiro aqui, literalmente. Bom, vou ficar um pouquinho mais aqui, né? Espero que não aconteça nada. Então agora entrando na questão do por que você terminou? Por que eu terminei? Pô, eu tenho as respostas, eu tenho todas as respostas do porquê eu terminei. Você tem todas as respostas do porquê você terminou? Você tem todas as respostas do que você buscava naquela relação que talvez criou um problema? Porque eu buscava também diversas coisas que criavam problemas na relação, assim como ele também buscava diversas coisas que criavam problemas na relação, porque a gente tem uma necessidade de buscar. Então eu tava buscando coisas nele, ele tava buscando coisas em mim. Às vezes deu um match, às vezes o que ele buscava era o que eu tinha pra dar e funcionava muito bem, e às vezes o que eu buscava não era o que ele tinha pra dar e vice-versa. Então sempre tem essa questão de equilíbrio. O que eu buscava? Tem duas agora. Ai, fofinhas, estão dando uns beijinhos, estão namorando. Vocês vão terminar também algum dia. Vão ficar cada um pro canto. E aí entra essa questão. Calma aí que eu me perdi o raciocínio. Vamos voltar. Eu falei já sobre as perguntas, eu falei sobre achar as respostas, eu falei sobre agora superar. Então, como você supera, por exemplo? Eu vou ter que entrar numa questão para dar um exemplo de como eu superei também facilmente, porque eu entendi o que ele buscava e eu entendi o que eu buscava e eu percebi que isso não seria algo que seria negociável, que não dava para ele ceder e muito menos eu ceder. Qual é a questão? Eu sou uma pessoa muito mais independente. Eu sou uma pessoa que eu quero construir uma vida ao lado de uma pessoa, mas eu quero também viver outros sonhos, eu quero viver outras... Eu tenho diversas outras ambições que eu não negocio, não tá à mesa para negociar, são ambições minhas. E ele
era diferente. Ele era muito mais romântico do que eu. Eu sou muito mais autônomo do que romântico. Eu tenho um romantismo, eu tenho as minhas questões, tenho as minhas vibes ali, uma paquerinha, né? Um galanteadorzinho, mas assim, não é esse tipo de romantismo de pinguins que vão passar a vida inteira juntos e, sabe, tipo assim, eu até topo passar a vida inteira junto. Calma aí que a moto ali vai fazer um barulhão. É foda aqui na casa da minha mãe, porque a gente mora. Agora eu moro aqui, né? Então a gente mora numa das ruas que são uma das ruas mais movimentadas da cidade, porque tem um bairro muito grande ali e só tem 2 caminhos para esse bairro. Na verdade, então, tem 4. Mas as pessoas só fazem o caminho que passa na rua da minha mãe. Então tem barulho o tempo todo. E geralmente uma galera que tira o filtro da moto, filtro do escapamento da moto, só para fazer barulho, porque aqui no interior isso aqui é uma moda, né? E aí é isso. Aí passa todo mundo e faz barulho. Então entra nessa questão de autonomia. Eu quero ser autônomo, ele quer viver como um pinguim que tem um parceiro pro resto da vida. Eu até toparia viver como um pinguim que tem um parceiro pro resto da vida se esse pinguim tivesse alinhado com as coisas que eu quero. E quais são as coisas que eu quero? Eu não ligo, por exemplo, de, vou viajar, vou ter que ficar um mês fora, vou ter que ficar um mês longe de você. Para ele isso era uma questão. Então, do meu trabalho, sempre que eu viajava ou tinha que fazer alguma coisa, ele nunca me impediu, nunca teve ataque de ciúmes nem nada, nunca teve, sabe, sempre foi uma coisa leve, mas ao mesmo tempo ele ficava mal. Ele ficava morrendo de saudade, mandava mensagem, ficava preocupado. Então, tipo assim, eu percebia essas mensagens e eu ficava mal porque eu sabia que quando eu viajasse, ele ia ficar mal. E aí o que eu fiz? Eu fui cortando essas viagens, eu fui cortando essas oportunidades. Então, ou então eu tentava levar ele junto. Então tem diversas viagens de trabalho que eu levei ele junto e vice-versa, porque ele trabalhava com consultoria, então viaja bastante. Essas viagens eu ia em conjunto também. Então a gente começou a ficar muito tempo grudado. O que para mim não seria uma coisa ruim se eu tivesse muito mais autonomia, mas eu não tinha tanta autonomia, não que ele me impedisse de alguma coisa, mas qualquer coisa que eu fizesse, ele ficaria preocupado, então logo eu parei de fazer algumas coisas porque ele ia ficar preocupado, porque qualquer coisa que eu fizesse, ele ia estar tipo assim, vai me avisando onde você tá. E só essas mensagens, pro meu tipo de personalidade, pro meu tipo de pessoa, por mais que eu levasse sempre numa boa, eu me sentia cobrado. E aí, por me sentir cobrado, eu acabava não fazendo algumas coisas. Então, eu comecei a ficar só dentro de casa, assim, junto com ele, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, o negócio foi muito mais complexo. Assim, a gente se acostumou muito com a única opção, que era ficar em casa, e de repente estava tudo só um eixo de fazer coisas em casa. Então, todas as coisas que eram legais da relação, que eram sair, que é cada um ter o seu espaço, né? Cada um tem muita gente falando do terceiro local, né? Que é um conceito onde você tem que ter um lugar para trabalhar, um lugar para dormir, um lugar para ter alguma coisa que seja só sua, que seja fora da bolha do trabalho e da bolha da casa. Então, não tinha mais o terceiro lugar. Tava tudo dentro de casa. Então eram muitas questões que a gente tinha e são questões das quais eu já soube a resposta. Então eu fui lá hipoteticamente de tipo assim, não, eu entendo o que você tá sentindo, deixa eu fazer isso. Que resposta eu recebo se eu fizer isso, se eu fizer essa ação? Tá, isso eu consigo fazer, ok. Então eu fui tendo mais a minha autonomia conforme a tentativa e erro da questão, que eu tinha uma questão e agora eu tinha o porquê. A questão é, me sinto pressionado dentro desse relacionamento, me senti pressionado indiretamente por saber como você se sente, porque eu tenho muita empatia, eu sou empata, então, sou empático ou empata. Eu acho que é empático. Eu sou empático, então tenho muita empatia. Então eu entendo todas as suas questões, logo eu me anulo porque eu entendi as suas questões. Tá aí o erro, eu não tinha nem que ter me anulado, entendeu? E aí agora entra nessa questão de tem um problema agora, porque eu me anulei de uma questão que eu não deveria ter me anulado, mas também de uma questão que não tem um sentido pra mim, não é algo que eu busco, não é esse tipo de relação que eu busco. Então eu tenho as perguntas, tenho as pré-respostas, comecei a testar coisa nova, e percebi que testando essas coisas novas, eu também não ia ter o resultado que eu queria. Porque então a facilidade da superação entra muito no que eu passei. Porque eu tinha a pergunta, eu tinha o que acontecia, eu tinha o contexto, eu tinha a resposta dele, eu tinha a minha resposta, eu tinha o contexto de tudo, eu entendia o contexto, eu testei coisas novas, essas coisas novas não surtiram resultado, ou não surtiram o resultado que eu queria, que eu precisava,
E eu percebi que eu não queria mais ter esse resultado, nem o que eu não queria, nem o que era aceitável. Olhei e falei, olha, até mesmo o prêmio de consolação desse resultado, que não é o que eu quero, não é o que eu quero também. Eu não quero o prêmio de consolação e não quero esse resultado que está agora. Então eu preciso buscar o que faz sentido para mim, eu preciso buscar o que é ecológico na minha vivência. Mas tem outras tantas diversas questões. E aí entra muito na questão de tipo assim, houveram diversas vezes que eu fui deixando de fazer coisa que eu queria estar fazendo, porque eu sabia como a pessoa ia se sentir. Então isso não só nesse meu relacionamento que eu terminei, mas outras diversas amizades. Então eram amizades que me conheciam há muito tempo, a gente tem muito dessa questão, tipo, sabe quando às vezes você conhece uma pessoa e aí essa pessoa te conhece lá no passado. Então tipo assim, mano, tem um amigo meu de 2010 e já fazem 14 anos de amizade. E esse amigo de 2010, na cabeça dele, eu sou aquele Antônio que ele conheceu em 2010, teoricamente, que deu uma mudada, né? Que todo mundo amadurece e entende a barreira da outra pessoa, mas na cabeça dele, eu ainda tenho tanto as mesmas qualidades e, teoricamente, os mesmos defeitos que eu tinha em 2010, mas eu sou uma pessoa completamente diferente. Então acaba entrando também na questão do que o outro tem de percepção. Sabe quando, tipo assim, quando você vai rever um amigo assim, tipo, mano, faz tempo que a gente se vê, vamos lá se ver. E aí você chega lá, às vezes aconteceu diversas vezes isso aqui, quando eu voltei pro interior na pandemia, e tinha uma galera, tinha uma pá de gente, umas 30, 40 pessoas que eu tinha um ótimo contato, e eu meio que cortei esse contato quando eu fui embora para São Paulo, que também foi uma necessidade, que era a necessidade de aqui eu sou dentro do armário, então existe esse evento canônico na vida de muita gente de muito lugar do mundo, que é o evento de você sair da sua cidade natal e ir para uma cidade diferente ou uma cidade maior, uma cidade com a mente mais aberta, para você poder se assumir e ser você mesmo e se aceitar e ser aceito. Porque aquelas pessoas que entram no que eu te falei de, sabe, de você, da pessoa esperar que você seja a pessoa que você sempre foi. Então entra a questão de, peraí que eu tenho uma moto. A moto vai fazer motices. E vai estourar o escapamento, porque tirou o filtro. Ai, gente. Então vamos lá. Aí entra nessa questão de, pô, essa galera sempre espera que você vai ser o que você foi. E aí você não tem muito espaço pra mudar. Você não tem muito espaço pra ser uma pessoa nova e ser aceito. Então, você precisa ir pra outro lugar. Então, a gente acaba indo pra outro lugar pra sermos nós mesmos, né? Então, a gente vai pra outro lugar. E quando volta, tem um filme que eu assisti que é exatamente sobre isso, e é da cidade do lado. Eu chorei pra um caralho nesse filme. Eu chorei, tipo assim, eu tava na casa da Melanie, ela tava no celular. Eu comecei a prestar atenção porque eu ouvi uma frase que é Bauru, no caso não é uma frase, é uma palavra. Bauru é a cidade do lado, eu sou de Jaú, que é a cidade do lado de Bauru. E eu fiquei, mano, um filme sobre Bauru, tenho que ver. Fui ver. E aí comecei a prestar atenção, o filme foi dirigido pelo Murilo Benício, que fez um trabalho maravilhoso. Murilo Benício mandou muito. O filme basicamente é um escritor, não sei se ele é um poeta, dramaturgo, escritor, mas ele escreveu. E ele é do interior de São Paulo, então houveram muitas similaridades, houveram umas coisas assim que, cara, como que eu te falo, o quanto aquilo bateu, assim, pareceu que alguém pegou uma marreta e só chegou assim, ó, pá, na minha cara. E aí eu fiquei tipo, é isso. Murros na boca, murros na cara e, sabe, aqueles tô. Foi assim, foi exatamente assim. Esse filme é incrível. É um filme incrível e ele conta exatamente essa perspectiva, que é a perspectiva de você ter uma relação da qual a pessoa não te aceita exatamente pelo que você é, porque ela espera que você seja sempre, principalmente pais, né? Pais, tios e pessoas mais velhas. Elas esperam que você seja o produto daquela criança que ela viu crescendo. Então, o produto dessa criança, teoricamente, existe uma perspectiva do pai sempre em relação aos filhos, da perspectiva de necessidade de ser o que o pai não foi e da projeção que o pai tem sobre o que o filho pode ser e que o filho deve ser segundo os sonhos dos pais. Complexo, mas vamos lá. Então tem essa questão, por exemplo, meu pai, ele tinha uma metalúrgica, ele foi metalúrgico, ele era metalúrgico em São Paulo, veio pra cá, abriu uma metalúrgica, no fim ele trabalhava mais como arte em cobre, então ele fazia coisas de cobre, tipo aqueles vasos de cobre, estátuas de cobre, coisas de cobre. Era mais uma metalúrgica mais artística. E o sonho dele era que eu trabalhasse naquela jossa.
Você acha? No fim, eu acabei sendo artista e trabalho também hoje com artes plásticas de certa forma. E hoje eu faria sim, faria sim o rolê de mexer com cobre, com bronze. Bronze, eu falei cobre, mas é bronze. Faria, mas não trabalharia com isso, porque eu vi quanto a vida dele era sofrida, o quanto a nossa vida era sofrida, porque ele resolveu ser um artista de nicho muito específico e fazia, obviamente, outras coisas também, né? A metalúrgica faz outras coisas, mas o que ele gostava de fazer, o que ele amava fazer era a porra daqueles vasos de cobre, e era um negócio que é um nicho muito específico. Então eu entrava nessa questão. Meu pai tinha uma projeção que ele teria um filho homem, por isso eu sou o quinto filho, porque o primeiro morreu, meu primeiro irmão morreu, então ele teve minhas 3 irmãs, e eu sou o quinto filho, porque ele falou que ele queria um filho homem e tinha que ser um filho homem, e é isso aí. Então ele tinha essa projeção em relação a mim. Também existia uma certa projeção em relação a esse filme, que é o filme que chama Pérola, que a mãe tinha uma projeção em relação ao que o filho faria, ao que o filho poderia fazer, o que o filho seria, e ela tinha muito essa questão de tipo assim, você tem que fazer outra coisa, você não pode fazer isso, você tem que ser outra coisa, você não pode ser isso. E tinha também a questão da imagem, toda a imagem em relação do que parece no interior, a relação de projeção de pessoa, quem você pode parecer, quem você pode ser, o que os vizinhos vão achar, o que os vizinhos vão pensar, o que a sociedade vai achar, o que a sociedade vai pensar. E o filme conta a história ainda de uma família que era, teoricamente, classe média alta. Então, não tem essas mesmas questões, por exemplo, que eu tive, que é ainda a questão de insegurança alimentar, de insegurança familiar, de questões das mais diversas, do tipo assim, na minha infância já rolou momentos que a gente às vezes estava à luz de vela porque cortou a luz, não teve dinheiro para pagar a energia e aí acabou, não tem, hoje não tem energia. Amanhã, se seu pai conseguir fazer dinheiro, ele paga e volta, talvez em 2 dias. Esse evento canônico de você ter que ir embora para você ser você mesmo existe em todos os tipos de relação. Então, às vezes, você tá lá num momento que você tá passando por um monte de perrengue, que você tá num ciclo e você percebe que talvez é a pessoa que tá do seu lado que tá te impedindo de ser outra pessoa, de entrar num novo ciclo, de entrar num processo evolutivo. Ele já entrava no The Wicked. Se isso é amor, é um preço muito alto a ser pago, que uma das músicas fala. Eu tinha essa pergunta. Eu tive a resposta dessa pergunta, eu tive uma resposta. Eu tentei fazer isso, eu tentei abrir mão, eu tive a resposta do que aconteceu se eu abrir mão. Eu tenho a pergunta e a resposta de como eu me sinto, eu tenho a pergunta e a resposta de como ele se sente, eu tenho a pergunta e a resposta da tentativa, eu tenho a pergunta e a resposta de todas as outras tentativas que eu fiz. Ok, então eu realmente não deu certo. E aí entra outras perguntas e respostas e outras formas de superação, né, digamos assim. Que é a questão de, eu quero agora continuar aqui sabendo de tudo isso. E aí isso também foi um processo que levou meses assim para entender como funcionou esse descolamento. E a moto? Eu acho que no fim, que eu sei tratar áudio muito bem, né? Eu trabalho com audiovisual, apesar de estar gravando dessa forma, mas é o estilo que eu quero gravar. Eu sei tratar áudio, então acho que as motos nem vão aparecer. Talvez. Mas vamos lá. Então entrou nessa questão, entendeu? Entrou nessa questão de tipo, não era isso. Não era isso. Então eu superei, instantaneamente superei. Porque quando eu terminei a relação, todos os problemas, além desse, houveram muitos mais problemas, todos os problemas eu tinha esse sistema de perguntas e respostas já na minha cabeça e já estruturado. Então eu tinha a questão, eu tinha como eu me sentia, eu processei como eu me sentia, eu perguntei para ele como ele se sentia, vi o que ele fazia, eu estudei também, de certa forma, a reação que ele tinha em relação às coisas que eu verbalizava e percebia cada vez mais, eu tipo assim, ele quer isso aqui, eu quero isso aqui. Isso aqui dá pra eu ceder, vai. Dá pra ceder. Então isso eu posso ceder. Isso aqui eu não quero ceder. Isso aqui eu não posso ceder. Então, leve em consideração, para superar qualquer coisa, as respostas. E antes das respostas, tenha todas as perguntas. Então, faça perguntas. Pergunte sobre tudo. Por que eu terminei? Por que eu me afastei desse amigo? O que esse amigo me fazia me sentir, que me fazia me sentir mal, que me fez querer me afastar dessa pessoa? Como essa pessoa me machucava? E aí você não precisa chegar no porquê essa pessoa te machucava, porque senão você vai ter empatia a tudo e você vai aceitar todas as coisas. Eu fiz isso por muito tempo, não faça isso. Às vezes a pessoa tem uma ação e essa ação te machuca. E por mais que você entenda o porquê a pessoa tem aquele gatilho de fazer aquela ação, não necessariamente você tem que aceitar, tá? Você não necessariamente tem que falar, ele tá fazendo isso porque ele se sente assim, tadinho. E quando você tá lá,
levando nas costas. Não faça isso, não faça isso. Mas é isso, é isso. É assim que é o meu manual do mundo moderno de como eu supero coisas. Eu acho que isso é o que funciona pra mim, obviamente. Então, às vezes pode funcionar pra você, às vezes você pode ouvir uma coisinha aqui que te fez sentido, às vezes não, mas tá tudo bem. Depois eu conto a história da piscina. Tchau.